programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast de número 60, sessentou. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado, ele, o Cris. Olá, boa noite. Esse belo rapaz. E no centro da bancada, ele, o monárquico, o legionário Matheus Alvarenga. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje, né, aproveitando o gancho, que é um dia após a comemoração da Proclamação da República, iremos conversar um pouco sobre o tema, mas de uma forma um pouquinho diferente. Antes disso, eu gostaria de lembrar que Goitacast Aurora tem um patrocínio da Boutique do Pão, aí proporcionando um lanchinho pra gente, um palitinho de parmesão que é uma delícia, tá? Fenômeno. É muito bom, é viciante, é a minha padaria. Aquela fantaúva pra relaxar, né? E a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? Que tá também no iFood. Fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E nas redes sociais, Boutique do Pão 339, a minha padaria. Também temos o patrocínio da MR Veículos, do meu amigo Maurício Areias. Carros com a entrada dividida em 18 vezes, tá? É tranquilo, só não compra carro bom quem não quer. Como eu, por exemplo, que comprei o Cadete e vivo me ferrando. Até que ele foi pra praia agora sem quebrar. Faltou gasolina esses dias, que o marcador não funciona. Eu gosto de aventura, mas pra você que quer um carro normal, sem aventuras, MR Veículos, sem emoção. Andar direitinho, fazer Uber, fazer 99, 69, o que você quiser. Enfim. E a MR Veículos fica na Avenida Dr. Felipe Web, 431, no Turf Clube. É a verdadeira MR Veículos, tá? Tem outras aí, mas é a verdadeira. Original. O telefone DDD 22 99777 6464 e nas redes sociais @MR Veículos Premium. Meu amigo Maurício Areias. Hoje, né, aí com um convidado especial, já pela segunda vez. Só que hoje o nosso convidado, o Matheus Alvarenga, ele vai falar de um tema mais específico em relação à monarquia. Porque a gente aprende algumas coisas na escola, né, que de repente não foi bem assim, né? E a Proclamação da República é um deles, né? Que de repente não é tão colorido, tão heróico como a gente aprendeu na escola. Né, dá boa noite aí ao Pedro Henrique Lopes, meu amigo, a Lisiane Lopes, esposa dele, a Nelma Moreira, aí boa noite, acompanhando a gente pelo Facebook. Então, Matheus, vamos começar quebrando alguns mitos, né, cara, desse acontecimento que foi a Proclamação da República. Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando, o pessoal que está em casa, que está aí nos cumprimentando. Bom, a Proclamação da República, primeiro já está errado o nome. Proclamação. Proclamação é um ato solene. Você faz uma solenidade, você vai comunicar algo de extrema importância. Mas não foi uma proclamação, foi um golpe. O que ocorreu no 15 de novembro, depois posso explicar de maneira mais cronológica, foi a derrubada do Ministério do Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto. Então, para sintetizar e deixar melhor esclarecida essa questão, no 15 de novembro a República ela não foi proclamada. Foi hoje. Foi o dia 16 de novembro de 1889. Então hoje, na parte da manhã, né? Claro, falo hoje assim, mas no dia 16 de novembro daquela época foi proclamada a República. Primeiro foi um ato contra o Ministério, depois foi um ato contra a forma de governo, contra a monarquia. Até a data é uma mentira, então. Até isso. Não querem dar 2 dias de feriado também, né? Queria também dar boa noite agora pelo YouTube ao Márcio Gonçalves, aí um grande abraço ao Márcio. É meu pai. Isso, tá assistindo Tá a gente aí. também. Alex Rangel, boa noite. Parceiro também. Tem um rapazinho ali, o Cris Ferreira, eu acho que queima. Quem é esse bonitão ali? Eu acho que queima ou não queima? Mas enfim, dando continuidade, quer dizer que até a data, né, não foi bem assim aquele 15 de novembro, né? Foi no 16 de novembro. Foi no dia 16 de novembro, não foi no dia 15. Dia 15 houve uma quartelada, o pessoal saiu do casebre lá
de dentro dos quartéis e foram lá depor o primeiro-ministro. Aliás, esse era o limite do Deodoro. Deodoro era monarquista. Para quem não sabe, o Deodoro ele era monarquista. 60 dias antes dele fazer essa borrada, né, ele havia dito, né, o brasileiro ele não está preparado para a república. É ruim com a monarquia, pior sem ela. Ele disse isso 60 dias antes. Então você já vê que o negócio ia dar ruim. Se o cara ele era monarquista, ele deu essa frase aí tem uma facilidade incrível de encontrar essa frase na internet e ela é verídica. Sei o que você vai esperar de uma ação dessa. O cara era contra, do nada ele ficou a favor. Mas tem muitos mitos aí, tem muita coisa envolvida para ele ter mudado de ideia. Inclusive uma mulher que ele tinha interesse. Depois, mais pra frente, eu posso até explicar um pouquinho essa situação aí, porque o tema ele é grosso. Entendeu? Então tem a questão do Dom Pedro II sendo exilado, tem o Dom Pedro II sendo comunicado e muito tranquilo. Parecia que o Dom Pedro II lá em Petrópolis não tinha nada acontecendo no Rio. O Dom Pedro II ele ficou muito assim, isso não tá acontecendo, isso aí é fogo de palha, né? E o pau tava quebrando no Rio de Janeiro e ele tava lá tranquilo, né? Isso custou a coroa dele. Engraçado, eu já tinha uma outra ideia. Eu achava que o Dom Pedro II tinha, assim, lutado bastante contra. Não fez nada. Nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Aceitou. Não fez nada, né? O ato da proclamação da República, ou melhor dizendo, o golpe, nem os caras mesmo que fizeram o golpe, eles acreditavam que ia dar tão certo, de tão ridículo que foi. Né? Se a gente for pegar os antecedentes, né? Tem a questão que é passada na escola, que é a questão... tem 3 pilares que quando você está na escola você escuta falar. São os pilares para a queda da monarquia, o fim da escravidão, a questão militar, a insatisfação de vários militares com o governo, e a questão religiosa, que foi um problema que teve entre Dom Pedro II e a Igreja Católica. Mas, e contando também a Guerra do Paraguai, que vai entrar dentro da questão... Na época a igreja tinha muita influência ainda. Então, na época, a Igreja Católica e o Estado brasileiro, eles eram fundidos pela Constituição. O Estado brasileiro imperial, ele tinha como religião oficial a Igreja Católica, né? Só que o imperador, ele tinha 2 questões com ele, o beneplácito e o padroado, que são interferências. Na verdade, o Estado imperial que vai pagar esses bispos, que vai pagar esses padres, porque na época não tinha cartório. Isso vai acontecer depois da República. Então, nasceu uma pessoa, vai na igreja, vai numa capela, registra, vai votar na capela. Então, esses padres, os bispos, eles eram tratados também como funcionários da coroa. E aí vai ter um problemão, né, com a Igreja Católica, porque o Dom Pedro II ele vai perceber que o Papa, se não me engano era o Pio IX, ele estava adentrando em funções que na cabeça do Dom Pedro II só cabia a ele, né? Questão de manusear bispo, enfim, agir na igreja. E o Dom Pedro II não permitiu, isso deu muita confusão e certamente foi uma das grandes... Todo mundo sabe o quanto eu admiro o Dom Pedro II, mas eu não posso deixar de falar também dos erros que ele cometeu ao longo do seu reinado, né? Então teve uma insatisfação muito grande por causa dessa questão religiosa, né? O enfrentamento da coroa contra a Igreja Católica. Você comentou essa questão, né, que não tinha cartório na época. Será que é por isso que a gente fala nome de batismo quando fala o nome da pessoa? Ou não tem nada a ver? Eu não sei, pode ser que tenha a ver, mas... Que batismo remete à igreja, né? Isso. Pode ser que tenha alguma ligação, mas eu, particularmente, eu não entrei afim nisso, não entrei neste assunto, não estudei sobre isso exatamente. Pode ser que tenha, pode ser. Então, Matheus, será que essa insatisfação do povo também, na época, né, não era por conta da falta de rotatividade, né, já que o reinado ele é vitalício? E eu percebo, por exemplo, acontece aqui na nossa cidade, por exemplo, né, você tem um grupo governando. Então você não quer mais aquele grupo governando, você vota no outro representante de outro grupo. Aí esse outro representante não faz o que você queria, você volta para aquele outro grupo. Sim, mas não considero isso como um fator, porque
na verdade, se a gente for pegar, por exemplo, o primeiro-ministro, é uma palavra bem sintética, não existia essa palavra naquela época. É um nome bem longo, extenso, que eu não gosto de falar, que é chefe do gabinete do presidente de ministros, é um nome muito longo. Não durava 2 anos. Então tinha mais rotatividade que hoje, então. Tinha mais rotatividade, porque o imperador, ele era o chefe do poder executivo. É claro que ele era exercido pelo primeiro-ministro, mas a responsabilidade era do imperador. Então, se o imperador ele sentisse alguma desconfiança desse ministério, ou julgasse que esse ministério não estava trabalhando em prol do bem do império, ou problemas com o Congresso, ou outros tipos de... Até mesmo ele era muito desconfiado com a eleição, né? Fala muita coisa hoje em dia, né? Questão, não pode nem falar o nome, né? Da palavra. Mas ele era muito desconfiado dessa palavrinha de haver lá aquela sacanagemzinha nas urnas. E quando ele desconfiava que o ministério não tinha apoio popular, ele rodava. Entendeu? Então ele colocava uma pessoa do partido contrário, porque eram 2 partidos na época, então a rotatividade ela acontecia com mais facilidades. Ou era liberal ou era conservador. Os principais, tipo assim, os mentores, né, principais da tal proclamação. Então, vamos lá. Os mentores. O Quintino Bocaiúva, que aliás ele era o único civil no meio do pessoal militar. Ele era um jornalista e a função dele para a proclamação da República foi espalhar fake news. Ok. Isso, espalhou bastante fake news. Porque, gente, o que aconteceu, estamos falando do golpe da República, aquilo foi um crime constitucional. Se fosse realmente pegar a ferro e fogo, o Deodoro era para ter sido preso. O Marechal Floriano também, que participou também do golpe, o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant, que era um militar também do exército, todos os conspiradores eles tinham que ser presos, porque aquilo não era assim uma determinação régia, como eu expliquei, acho que foi no programa 56, número 56, você tinha todo o ordenamento jurídico, você tinha uma constituição, você tinha um código penal. Então, para aqueles crimes que foram cometidos contra a pátria, né, haviam punições já previstas. Então eles tinham que ser presos. Portanto, quando se for pegar para pesquisar a proclamação da República ao certo, vocês vão perceber que o Marechal Deodoro ele não derruba o Império gritando vivas a República. Ele grita viva o Imperador. Ele grita viva o Imperador. Porque o camarada que estava do lado dele, ele deu bem alto, bradou bem alto no dia 16 de novembro. Viva a República! Ele foi lá e deu um... Para aí, rapaz. Por que ele fez isso? Porque se ele falasse viva a República e se ele anunciasse com todas as letras que o imperador estava sendo retirado do poder, a República ia cair antes de começar. E eles estavam cometendo um crime. Então ninguém rouba uma carteira e fala roubei uma carteira. Então eles maquiaram essa situação até expulsar o imperador, porque enquanto o imperador estivesse no Brasil, a revolução estava fadada ao insucesso. Vale lembrar que a grande parte da população não participou, por isso que tem aquela frase do Aristides Lobo, que aí ele não era monarquista, era republicano, e isso ajuda a nossa indagação, que o povo assistiu o 15 de novembro bestializado, não entendeu nada. Tipo assim, então a ideia principal era que eles fossem enganar que mudaria apenas o sistema de governo, mas o governante ia permanecer o mesmo. Então, com a morte vou explicar isso. Com a morte do Duque de Caxias, todo mundo conhece o Duque de Caxias, né? O maior nome do exército brasileiro. Havia falecido o Duque de Caxias, se não me engano, o general Osório também havia falecido. Os grandes nomes que participaram da Guerra do Paraguai já haviam falecidos. E esses nomes, essas pessoas, elas tinham um grande prestígio no exército brasileiro. Então, todo mundo respeitava o Duque de Caxias, todo mundo respeitava o general Osório. E aí, eles participaram ativamente da Guerra do Paraguai, foram heróis de fato. Ficou um dos mais antigos, o Marechal Deodoro da Fonseca. E a República, ela não conseguiu ser instituída através dos trâmites democráticos que haviam no Império. Havia um partido republicano no Império, em 1870 havia um partido republicano dentro do Império. Só que eles não tinham condições de eleger grandes números de deputados. E aí, foi passando o tempo, eles elegiam 1, elegia 2,
às vezes nenhum, nas eleições, e aí eles chegaram no acordo. Gente, não tem como a gente conseguir instaurar a república através dos meios democráticos. A gente precisa dar um golpe. E aí que junta o Marechal Deodoro da Fonseca. Lembra da fake news que eu falei no começo? Havia uma tensão muito forte entre o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, e o exército brasileiro. Por quê? O Visconde de Ouro Preto ele tinha vários projetos reformistas, inclusive reforma agrária, tratar das questões dos escravos, o Código Civil, que não tinha ainda, que ele estava fazendo. O Império, no mandato do Visconde de Ouro Preto, ele ia passar por uma reforma. E nessa reforma incluiria também a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é como se fosse ali uma espécie, mas não é, de rival do Exército Brasileiro. Porque era uma espécie de milícia que agia de maneira legalista. Por exemplo, confusões civis, a Guarda Nacional entrava, não era o Exército. Então tinha uma força militar paralela ao Exército. Inclusive, um dos projetos, né, do plano de governo do Lula, trazer a Guarda Nacional. Isso, tem alguns países aqui na América do Sul que ainda contam com a Guarda Nacional. E aí, várias fake news foram articuladas por esse. Quintino Bocaiúva é o nome que vocês não podem tirar da cabeça. Um bairro no Rio hoje. Ele chegava lá e falava, pessoal, chegava no exército, né? Os caras estão lá almoçando, sei lá, tá sabendo da nova? O que, cara? O que houve? O imperador vai mandar prender os generais do exército. O que é isso, cara? Vai mandar prender o Visconde de Ouro Preto, tá agindo por trás, não sei o que, falando, fogo, né, botando lenha na fogueira. E aí, numa dessas inflamações todas, o Deodoro sai de casa e vai até lá no gabinete do ministério. E aí o exército aponta, isso no 15 de novembro, aponta uns canhões pra frente do Palácio de Governo. O Dom Pedro II estava lá em Petrópolis, né, tem uma distância. E aí, de boa, relaxando. De boa. Não tinha um WhatsApp pra saber. Aí que tá, o Deodoro da Fonseca, ele queria proclamar a república? Não. Ele tava pé da vida com o Ministério do Ouro Preto. Ele queria resolver aquele problema. Que a coisa tava pessoal ali. Ele não era republicano, ele não queria proclamar a república ali. Mas os caras que estavam por trás dele, o Benjamin Constant, que era um militar do exército, o Quintino Bocaiúva, esse pessoal todo tava ali, atazanando o ouvido dele. Eles manipularam quem poderia mexer com alguma coisa. Exatamente, por isso que eu falei na questão que morreu o Duque de Caxias, pessoal. Então, o cara com respeito, credibilidade e potência pra fazer isso é o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí ele vai, olha a situação. Ele chega de manhã, bem cedinho no Palácio de Governo, onde hoje é a praça, se não me engano, é onde fica o comando do Exército. Essa praça já mudou de nome algumas vezes. Era a Praça da Aclamação, depois Campo de Santana, e agora já nem recordo mais o nome. E aí ele ameaça prender o Visconde de Ouro Preto. E aí ele fica lá, o Visconde de Ouro Preto, dentro lá do gabinete. E quem era o cara que estava fazendo a segurança pessoal do ministério? Marechal Floriano Peixoto. Tava lá. E o Visconde disse, cara, o que vai fazer? Não deixe eles entrarem, não. Organize suas tropas e atirem contra eles. Eles estão programando um golpe. E aí o Floriano Peixoto olha bem para os olhos dele. É claro que tô falando, brincando aqui um pouco, né? Mas olha, eu não vou atirar nem nos meus colegas. Esses caras são brasileiros que nem eu. Eles lutaram comigo na Guerra do Paraguai. Eu não vou matar esses caras. Ele vai lá no portão e abre o portão pro exército poder prender o Visconde de Ouro Preto. Então o Visconde de Ouro Preto ele foi preso na manhã do dia 15 de novembro. Tudo, gente, inconstitucional. Tudo bagunçado. Isso ali... articulado. É como se fosse hoje o STF e a Polícia Federal. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas foi uma bagunça generalizada. E aí é onde entra o nosso personagem principal, o nosso imperador. Tava lá em Petrópolis, né? Ele tava bem tranquilo em Petrópolis. Quem tava no Rio de Janeiro lá naquele momento era a princesa Isabel, o conde D e os filhos, os príncipes imperiais. Chega um telégrafo pro Dom Pedro II avisando que o Visconde de Ouro Preto foi preso. Ele pega esse telégrafo, permita-me aqui rapidinho, ele pega o telégrafo, ele olha, guarda, não fala nada com ninguém. Ninguém fica sabendo. Ele vai, toma o banho dele de duchas naturais, né? Ele tomava um banho diferente lá em Petrópolis porque ele tinha os problemas, as doenças, e o médico recomendava ele tomar esses banhos. Rotina normal. Deu um pulo lá na estação de Petrópolis e perguntou lá qual que seria o próximo trem
que desceria para o Rio de Janeiro. E se teria como colocar lá o vagão imperial nesse trem para descer para o Rio para ele resolver o problema. E aí ele organiza tudo. Só que ele chega na casa dele, lá onde hoje é o museu não é o Museu Imperial em Petrópolis? Acho que é um museu. É o Museu Imperial. O Museu Nacional foi o que pegou fogo, eu confundo às vezes. E aí chama a Imperatriz, vambora, vamos descer. Ele não explica muito direito o que estava acontecendo, vambora. Não deixa nem pegar as joias dela, porque a Imperatriz estava com bastante joias, porque no dia 9, aconteceu o último baile do Império, não sei quem lembra disso, na Ilha Fiscal. E na Praia Vermelha, do outro lado da Baía de Guanabara, os caras estavam lá já articulando, vamos dar o golpe, Enquanto a festa está acontecendo, o golpe já está em movimento. O golpe já estava sendo articulado naquele momento, tudo sendo tramado. Inclusive o golpe aconteceria no dia 20. Por que no dia 20? Porque no dia 20 de novembro ocorreriam as eleições do Império de novo. E eles não queriam deixar isso acontecer mais. Tinham que travar. Primeiro também porque havia uma expectativa do Dom Pedro II renunciar e a princesa Isabel assumir. A grande ameaça para eles seria um terceiro reinado. Porque um ano antes, a monarquia, o Império, deu um duro golpe nos fazendeiros. O duro golpe nos fazendeiros foi a libertação dos escravos. Os escravos foram libertos. A mão de obra deles. A principal mão de obra das fazendas de café. A turma do agro tava pé da vida. A bancada rural tava lá desesperada. Né? Mas o que eles queriam? A princesa Isabel, enquanto esteve... É interessante porque a gente fica mudando de datas, porque a gente lembra de uma coisa, essa data que eu tô falando já é em 1888, no momento lá da Lei Áurea. E aí eles esperavam que o Império fosse conceder a eles um tipo de indenização. Só que isso não foi dado. Se vocês forem pegar para ler o decreto da Lei Áurea, não está dizendo nada ali para indenizar os fazendeiros. E você pense bem, é um tema pesado. O escravo naquela época, ele era visto como uma propriedade. É como se fosse hoje um carro. É um produto de extremo valor. É como se o governo tivesse confiscado algo seu, um bem. Então esses fazendeiros, eles se sentiram roubados. E daí acabou qualquer tipo de conciliação deles com a monarquia. Porque a princesa Isabel e Dom Pedro II foram uma dupla que acabou desarticulando todos os planos econômicos deles. Porque em 1850... Dom Pedro II ele chega no poder em 1840, por aclamação com 16, 15 anos de idade. Em 1850 você tem a Lei Eusébio de Queiroz. Que diz essa lei? A questão do tráfico de escravos. Não pode mais. Então se você não pode mais escravizar... Só o que já tem, não pode trazer Só o que mais. Já tem. Se tiver rodando aí, se os ingleses chegarem a afundar o navio de vocês, problema é seu, né? E aí você tem a Lei Eusébio de Queiroz, você tem a Lei do Ventre Livre, você tem a Lei dos Sexagenários, você depois, por último, vai ter a Lei Áurea. Eles foram só complicando a situação até chegar à abolição. Por que muita gente questiona? Por que não fizeram igual nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos... acabou a escravidão e é isso aí, já era. Ponto. Mas aí você tem o sul do país, o sul dos Estados Unidos, ele era repleto de fazendas, com vários escravos e com vários senhores. Esses caras vão falar tranquilo, beleza? Tiraram minha propriedade, vai ficar por isso mesmo? Deu o quê? Guerra civil. Porque até a igreja apoiava a escravidão, não é? Até um tempo. Depois deixou de até mesmo apoiar esse tipo de situação. E aí... E o Brasil ia quebrar. Então o projeto gradual, lento, progressivo, mais absurdo que possa aparecer aos nossos olhos hoje. Porque a prática da escravidão foi uma prática horrenda. E não era uma prática humana, né, aos nossos olhos de hoje, mas naquela época era comum. Então, se Dom Pedro II, com uma canetada ou com uma penada, tirasse essas propriedades desses senhores, o Brasil ia quebrar. De todos os sentidos, ele ia se fragmentar, norte para um lado, sul para o lado, Rio Grande do Sul, eu sou uma república. Risco de uma guerra civil também. É uma guerra civil que ia fragmentar. Então eu interpreto essas questões dessas leis graduais como aviso, só vai acabar, hein? Vai acabar, hein? Tá chegando, hein? E aí chegou o 1888, a princesa foi lá e deu a última pincelada.
a gente tem que parar também. No Império, muita gente acha que as coisas tudo roda em torno do imperador, da regente que foi a Princesa Isabel. Isso, gente, rodou na Câmara, foi debatido no Senado. Todo o trâmite que a gente conhece hoje na República. É um projeto, É um né? projeto. Tem as votações. Então isso demorou. Inclusive houve manipulação da Princesa Isabel enquanto ela esteve como regente. Qual a manipulação? Ela colocava um primeiro-ministro que fosse capaz de levar essa pauta à frente. Se o primeiro-ministro ele não tivesse essa condição, era contrário, ele rodava. Essa era a manipulação. Porque se colocasse um cara lá que não fosse adepto a isso, ele ia engavetar, ele ia ficar atrasando isso, atrasando, e já não queria. E a família imperial, desde o início, sempre foi abolicionista. Isso eles não contam nas escolas, não querem contar. Entendeu? Do Dom Pedro II em diante, na cara que eles eram abolicionistas. Na cara. O Dom Pedro II, Dom Pedro II teve escravo. O quê? Pessoal? Não. Ele não tinha um escravo pessoal. Ele abominava isso. A Tem questão gente ainda que tenta tirar o mérito ainda da Princesa fala... Isabel. Isso. Sim. Aí falam lá, a fazenda de Santa Cruz, tinham escravos lá. Tá, tudo bem, agora vamos conversar sobre uma coisa. O que é propriedade do Estado e o que é propriedade pessoal? Meus escravos são uma coisa. Agora, do Estado, os meus escravos eu posso liberar. Eu libero se eu quiser. Eu dou a alforria. Mas agora do Estado, eu pego, sei lá, um computador de uma universidade, né? Como eu falei anteriormente, eram tratados, infelizmente, como objetos, como matéria de valor. Eu vou lá e vendo. Eu tô despropriando. Entendeu? Então, aquilo que ele podia fazer, liberando, ele fazia. Agora, quando ele não podia, ele tentava fazer o quê? Tratava melhor. Inclusive, os escravos da fazenda de Santa Cruz, eles eram conhecidos por serem muito bem tratados e tinha um coral lindo na fazenda de Santa Cruz com os escravos, que o Dom Pedro II ia lá para assistir. Que tinha também os escravos, né? Que eram mais pra, assim, fazer as tarefas de casa, um serviço mais leve, né? Uma casa grande. Sim. E o que pegava mais na lavoura, né? Um serviço mais pesado. Tinha os direcionamentos. Então, voltando nessa questão da economia, os caras, tipo assim, aqueles que estavam relutando, tentando acreditar ainda no Império, eles não dá pra ficar nesse Império mais. A gente não precisa mais do Imperador, a gente tem que ter uma república. É isso que eu ia te perguntar agora. Quando chegou no dia ou na época da tal proclamação, a imagem, eu acho que a força do imperador já estava bem desgastada também, né? E se você acha que se ele estivesse na capital, no momento ali que ocorreu isso tudo, seria diferente? Teria acontecido essa proclamação? Então, eu não vou dizer a imagem do imperador, porque o imperador, na questão popular, a sua popularidade ele não tinha perdido em nada. O povo adorava e amava muito o seu imperador. Inclusive... De repente eles queriam mudar o regime, né? Não a Quem? pessoa. O povo, eles não queriam Não, mais, o de povo repente, não o estava regime. discutindo isso, não. Pro povo, o povo não estava discutindo. A ideia veio de cima pra baixo. Isso, é uma coisa que a gente vai conversando, a gente vai lembrando que, como eu expliquei, são muitas coisas, pode ter até muita coisa que pode ficar de fora, né? Que talvez seja importante e eu acabe esquecendo. Mas o ato do golpe da República foi feito por intelectuais, gentes da alta classe, militares, alguns jornalistas, professores. Os atores da Globo. Não houve participação popular. Republicanos que assistiram o próprio ato, eles ficaram com medo da população. Entendeu? Aí, voltando à questão da imagem do imperador. A imagem do imperador se manteve sólida, mas a saúde não. O imperador estava mal de saúde. Ele já estava fraco. Ele estava com mais ou menos ali 60 e poucos anos, mas não é esses 60 e poucos anos que você vê um rapaz era aqui... 85 que você vê um rapaz aqui na Arthur Bernardes, um senhor de 70 lá com fonezinho de ouvido dele. Verdade. Não, já era bem desgastado. Ele tinha diabetes ainda e outras doenças. Então ele já estava cansado. E você pensa, o cara ele trabalha pro Estado desde os 14 anos de idade. Tô pegando leve, porque ele já nasceu sendo educado para ser imperador, acordando às 6 da manhã e almoça e janta. Aí tem os estudos, tem os tutores em cima dele. Ele não podia ter muito tempo de brincadeira, só 2 horas de brincadeirinha por dia. Perdeu o pai, perdeu a mãe. Tudo por causa do Estado, em nome de uma coisa que se chama Estado. Ele viveu em prol disso, né? Viveu em prol do reinado. E aí, Interessante, né? em 1888, em maio, o Dom Pedro II ele está na Europa.
mais precisamente na Itália. Ele sai para passear, né? Ele acaba pegando um resfriado e esse resfriado derrubou, ao ponto dele mesmo chamar o arcebispo de Roma para poder aplicar a extrema-unção nele. Nossa. Porque acreditava, assim, inclusive os ministérios, o governo já estava discutindo o translado do corpo dele. De tão mal que ele ficou, uma pneumonia muito forte. E olha que interessante, para aquelas pessoas que ainda insistem em ficar dizendo que a família imperial era corrupta nisso tudo, que apoiava a escravidão, o Dom Pedro II ele soube, através de um telegrama, que a princesa Isabel aplicou o ato lá da Lei Áurea. E ele bradou da cama, ele ficou animado, ele repetia: grande povo, grande povo. Ele ficou animado e sabe-se lá Deus por quê, ele não morreu. Ele deu um sobressalto de saúde, voltou à saúde do imperador e depois ele volta para o Brasil aclamado de novo. Quando ele chega no Brasil, alunos de várias escolas militares, cadetes do exército, da marinha, colocam uma faixa enorme, bem-vindo imperador, lá no morro se não me engano, no morro da Urca, uma comemoração, um festejo, porque o imperador voltou para o Brasil e todo mundo achava que ele ia morrer. Um ano antes do famoso popular Revolução Democrática do golpe da República. Então, isso é uma das provas que a gente pode utilizar para informar a popularidade do imperador. Não houve o pessoal na rua, fora Império, não teve. Então, Matheus, essa máxima, né, que o poder emana do povo, isso é a maior balela que existe, né, cara? Eu tô chegando a essa conclusão. Dependendo da forma de governo, dependendo do sistema político, isso pode ser uma mera figura de linguagem. Porque uma vez, por exemplo, na República você vota, mas para você depois resolver algum erro no seu voto vai ser difícil. Muito difícil. Em todos os sentidos que eu tô falando aqui, tá? Em todos os sentidos. De dar ruim mesmo, né? E de você tentar cobrar o político depois. É difícil você consertar um erro na República, né? Então no Império você tinha essas questões de separação de poderes, a rotatividade, né? E nessa questão do golpe da República, no 15 de novembro, voltando lá, essa jornada do Dom Pedro II, ele volta pro Rio de Janeiro, de novo no dia 15. Ele vai direto pro Paço Imperial. Aí, sabe que as pessoas que você percebe que o bicho tá pegando e a pessoa parece que tá com um anjo do lado, tá tranquila. O pau tá quebrando, meu amigo. O cara tá lá tranquilão. Era o Dom Pedro II. Era o Dom Pedro II. Porque ele chega no Paço Imperial, a princesa estava nervosa, estava cardíaca naquele momento, porque prenderam um ministro democraticamente eleito dentro de um palácio. E aí o Dom Pedro II chega calmo, tranquilo, né, e fala que é fogo de palha. E ainda pede avisem lá o Visconde de Ouro Preto que eu não reconheço a renúncia dele, não. Os caras, peraí, ele tá preso, imperador. Como que ele tá preso? O seu ministro ele está preso. Pede pra ele vir aqui, ele está preso. Pede pra ele vir, ele está preso. Aí os militares ainda liberam o Visconde de Ouro Preto pra poder ir até o imperador. E ele conversa com o Visconde de Ouro Preto. Eu não aceito a sua renúncia. Imperador, como é que eu vou governar? Os caras querem me pegar lá fora. Não vão deixar eu governar. E ele fica insistindo nisso. A princesa Isabel, ela mais astuta, convoca o Conselho de Estado, que é um conselho de emergência, para debater essa crise. E o imperador não quis. Ele ficou à revelia, não quis aceitar, e a princesa Isabel passou por cima da autoridade do pai para resolver a situação. E nessa confusão toda, tinha um camarada muito importante para a história do Brasil, que foi o almirante Tamandaré, que era um senhor de idade. Esse senhor ele não fez nada pelo Brasil. Vou falar um pouquinho do almirante Tamandaré para você ter noção do homem que estava do lado do Dom Pedro II apoiando ele. O almirante Tamandaré, ele participou da Guerra de Independência do Brasil. Muito novo na Marinha do Brasil, na fragata Niterói. O que ele fez? Com 14, 15 anos de idade, ele participou de uma comitiva militar, de um grupo militar da Marinha, que perseguiu os portugueses até Lisboa, expulsando do Brasil.
participou da Guerra do Paraguai, das crises que tiveram no sul do país, né? Um herói de guerra, do lado do imperador. Porque aí se vão mais de 60 anos, cara. 1822, né? Independência, nossa. É bem novinho mesmo que ele começou. Então olha só o tamanho da importância do almirante Tamandaré. E ele estava lá. Eu posso agir, imperador? Eu posso agir? Toda hora perguntando pra ele. Não. Homem de guerra mesmo, né, cara? Homem de guerra mesmo. E aí que tem um problema. Você tem um exército, eu falei da Guarda Nacional, mas você tem a Marinha do Brasil, que havia também ciúmes naquela época, porque a Marinha do Brasil era top de elite. Todo mundo queria ir pra Marinha. Você quer ser militar? Você quer ir pro exército? Que isso, cara? Por que você não vai pra Marinha? E a Marinha era muito bem equipada, era poderosa, respeitada, né? E aí, os militares da Marinha, quando souberam... Vai outro crime. Porque quando o Dom Pedro II vai pro Paço Imperial para resolver essa crise, o exército cerca o Paço Imperial. E aí o que acontece? Isso daí é um cárcere privado. Uma série de crimes. O Dom Pedro II, ele não autoriza nenhuma atividade militar para tentar desfazer isto. Não, pessoal, não é o exército inteiro. Não estou falando do exército do Brasil inteiro. Era um batalhão específico, era um quartel com alguns homens de alta patente que estavam revoltados. O imperador queria resolver pacificamente. Queria resolver pacificamente. Mas não deu certo. E aí alguns militares da Marinha, que são muito fiéis ao imperador, a Marinha do Brasil é uma das poucas instituições que ainda seguram o seu legado na monarquia, que ainda, de certa forma, não pactuam com comemorações de república, essas coisas. Geralmente ela não se manifesta. Pode reparar. Verdade. Exército brasileiro, que orgulho. Não sei o que. O exército brasileiro comemorando o golpe de Estado. A Marinha fica lá na dela. A Marinha fica na dela. Por que ela fica na dela? Porque a tradição da Marinha do Brasil é completamente imperial. Ela era conhecida como Armada do Imperador. Ela tinha toda uma tradição em volta dela. E aí os marinheiros ficaram sabendo que prenderam o imperador lá no Paço Imperial. Pancadaria. Aí saíram alguns marinheiros da Marinha do Brasil contra oficiais do exército, pancadaria pra lá, pancadaria pra cá. O conde com o dedo coçando também pra poder fazer alguma coisa. Todo mundo, sabe que todo mundo excitado, querendo fazer alguma coisa? Querendo agir. E o cara jogando um balde de água fria na turma. Tava todo mundo querendo agir ali. Acho que até o almirante Tamandaré tava se sentindo jovial. Doido pra poder fazer alguma coisa. E o imperador sempre calmo. E aí, todo mundo discutindo o que fazer. Ele pede pra um camarada lá: tem como você pegar meu livro? Eu acho que tá em tal lugar. Os Lusíadas, eu quero ler o livro Os Lusíadas. Meu livro. Tem como pegar isso no meio de uma discussão de guerra, praticamente. Vou ler. E há relatos que a paciência dele irritava quem tava do lado dele. Parecia até que ele tava meio em estado de choque, né? Isso. Pra se ter noção, mais uma vez, a Marinha chilena estava no Brasil porque ela comemorou, ela participou desse baile do 9 de novembro. Ela participou do baile da Ilha Fiscal. Então, haviam navios da Armada Chilena potentes que estavam do lado do imperador só esperando a ordem dele também, para sentar o dedo. E o imperador também não aceita. Porque o que foi combinado? Olha, dentro do Paço Imperial tem uma passagem que você vai sair em uma outra casa que é próximo ao cais. Dá pra tirar o imperador daqui sem eles perceberem. Tem uma passagem secreta. Tinha, no caso, né? Aí o imperador, olha, se não me engano foi o Conde D, que tentou articular esse tipo de contra-revolução e tentar tirar o imperador dali. Eu não sou negro fugido. Eu não vou fugir. Então você tá sentindo cada pancada? Os caras querendo agir e ele só tirando. E aí, nessa conversa toda ainda, nessa crise, ainda em volta do ministério, né? O que acontece? Começa a se discutir quem vai ser o próximo ministro. Tá, o exército tá errado, tá bom. O Ouro Preto não serve. Quem vai ser o próximo primeiro-ministro? Isso o Deodoro tinha ido pra casa, tipo assim, eu já fiz minha parte. Tirei o primeiro-ministro. Agora não é mais comigo. Ele não quis tocar no imperador porque ele era amigo pessoal do imperador, né? E aí,
chegaram a discutir o conselheiro Saraiva, para colocar o conselheiro Saraiva. Ele já tinha ocupado o cargo de primeiro-ministro algumas vezes no Império. Ele era bem político, sabia conversar, né? Ele era de diálogo. Só que cogitou também ali o Visconde Ouro Preto. Ele indicou, olha, eu indico para assumir no meu lugar, sugiro que o senhor chame o Silveira Martins, o Gaspar Silveira Martins. Aí que tá o boom da situação. Chega a ser engraçado. Eu sei que vocês têm uma coisa bem humorística, né? Tem que trabalhar com isso, principalmente esse cara que tá aqui. Por quê? É essa indicação que derrubou o Império. Porque o Gaspar Silveira Martins, ele era um político influente no Rio Grande do Sul. E o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha governado essa província do Rio Grande do Sul. E já tinha rincha com esse cara lá. Porque esse cara era um político poderoso. E aí tinha uma moça conhecida como a Baronesa Adelaide, ou a Baronesa do Triunfo, o nome dela era Adelaide. E aí o Deodoro, na época, flertou com ela, pra ver se ela queria, né, alguma coisa com ele ali. E ela deu um não na cara dele. E logo em seguida ficou com Gaspar Silveira Martins. A rixa aumentou mais. O cara trouxe isso pro coração dele. E aí os republicanos estavam como naquele momento? Comemorando? Nesse 15 de novembro ainda? Não, eles não estavam comemorando ainda. Eles queriam acabar com o Império. E o cara só fez metade do serviço. E aí, quando surgiu o boato, já começou a surgir, vamos chamar o Gaspar Silveira. O Quintino Bocaiúva deu um start na cabeça dele. É essa arma que a gente vai utilizar agora. Aí correu pra casa do Deodoro. O Deodoro já estava mal de saúde, tá? O Deodoro estava muito mal de saúde, estava engasgando lá, tava tendo febre, não sei o que deu nele, que ele tava mal na cama. E aí pediram pra falar com ele, já de madrugada, de manhãzinha do dia 16 de novembro. E falaram com ele, o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant. Marechal, o senhor sabe quem vai entrar no lugar do Visconde Ouro Preto? Quem? O Gaspar Silveira Martins. Ele logo levantou da cama, lembrou... Esqueceu da doença, levantou da cama. Ele pergunta, é verdade? Sim, é verdade. Vamos chamar o Gaspar Silveira Martins. Ele deve chegar em poucos dias aqui na capital. Então diga ao povo que a república está feita. E ainda assim, manda avisar. Eu tô avisando que a república tá feita. Aí ele vai, levanta, sobe naquele carro, que até a cena toda, né? Levanta sobe no cavalo branco dele, tal, pega o cavalo bonito, vai pra lá, é onde entra o cara lá e fala, viva a república! Ele dá para aí, rapaz. Segura a onda, pô. Segura a onda aí. E aí, o Dom Pedro II ainda preso, lá naquela... Não sei que mundo que ele tava naquele momento. Eu não sei se ele... Até hoje é difícil até para os historiadores dizer em que sintonia que tava o Dom Pedro II. Porque ele já tava lendo revistas. Parecia que ele tava na sala de espera do dentista. Entendeu? E o pau quebrando. E aí, envia uma carta para ele. Inclusive, olha só, gente, para vocês terem noção. Dentro do exército existem as hierarquias. Por que não foi o próprio Marechal Floriano, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca entregar a carta de expulsão do imperador? Eles mandaram um cara de patente baixa. Meu amigo, leva lá pro imperador lá. Leva. Era um major. Pra ser mais humilhante, né? Leva lá. Aí o cara chegou lá na presença do Pedro II, tremendo, que nem vara verde. Pode falar. O governo provisório pediu pra ele entregar. Até ele falou errado, né? A sua majestade. Seria, no caso ali, a vossa majestade. Ele errou pronome de tratamento ali e tal. E aí o Dom Pedro II, ele pega, se querem que eu vá, então eu vou. E aí mas tem que fazer alguma coisa, aí ele fala. Aí que tem a frase dele que justifica o porquê que ele não fez nada. Segundo o Dom Pedro II, ele não fez nada por quê? Ele não queria ver sangue brasileiro derramado por causa dele. Por isso que ele ficou calmo, quieto esse tempo todo. Na visão dele, né? Eu, particularmente, eu acho que ele deveria ter agido. Eu acho que muitos monarquistas deveriam ter reagido. E ele ficou calmo, porque ele não queria isso. Ele tinha decidido mesmo o que ele ia fazer. E aí ele falou, olha, eu vou embora no dia 17 de manhã, depois da missa. A república não. Você não vai de manhã, você vai de madrugada. Na madrugada do dia 17 de novembro, você vai entrar no navio e vai sumir.
sem maiores alardes, de madrugada. Escorraçado. Pra Escorraçado. não ter despedida, né? Não ter nenhum tipo de manifestação. Por que de madrugada? Exatamente por Todo isso. mundo dormindo, na calada. Pra você ver como que é o poder, né, cara? O cara não tem nenhuma pompa, né? Nada. Ele nenhum andava tipo de normal. festa. Pela Rua dos Fundos. Saiu, ele foi... E outra coisa, a Imperatriz chorava bastante. A Imperatriz estava muito mal também. É de revoltar, né, cara? Assim, eu imagino as pessoas ao redor revoltadas, né? Dessa passividade toda, né? Essa calmaria toda. E aí pegaram um soldado. Tava chovendo muito. Encarregaram um soldado de poder conduzi-lo para uma embarcação maior. Tem aquele trâmite, aquele translado, né? Coloca no barco menor para ir pro barco maior, que tava lá preso, ancorado em outro lugar, que agora eu não lembro onde. E aí tava chovendo, o cara tava preocupado do imperador acabar caindo dentro do mar. Aí tem essa história também. Ele falou: se o imperador caísse dentro do mar, eu ia cair junto com ele. Porque eu não queria levar a fama no Brasil de ter matado o imperador. Ou de ter deixado ele morrer no meu barco. E o cara era republicano. Pra você ver a noção da situação. E aí eles são escorraçados no navio, jogados no navio. E mais uma vez, quem estava lá para receber eles, né, o imperador, né, a imperatriz, o próprio almirante. De novo, você tem certeza que não quer que eu faça nada? A marinha já estava em prontidão. A marinha já estava preparada para qualquer toque de ação para poder tomar uma providência para desmanchar aquele golpe. E eu afirmo, a marinha tinha total condição de derrotar aquilo. E também não eram todos os oficiais do exército que estavam apoiando aquilo. Como eu disse, foi uma questão muito mais de cima para baixo. E até no sentido militar, de cima para baixo. Então, o próprio almirante Saldanha da Gama, que não estava aqui. Todo mundo conhece o Saldanha da Gama, né? O cara era monarquista ferrenho. Ele mesmo, se estivesse aqui, nesse momento, no 15 de novembro, ia dar problema. Acho que não ia ficar pacífico ali, tranquilo, de boa. E aí, o almirante começa chorando, com aquela despedida toda, a melancolia. E aí embarcam Dom Pedro II de madrugada, no dia 17 de novembro, e ele vai embora para Portugal e ainda manda alguns comandantes da marinha que haviam se convertido para a República escoltar o navio para ter certeza que ele vai sumir mesmo, para ver se ele não vai dar um pulinho em Minas Gerais, se vai dar um pulinho na Bahia, né? E infelizmente é essa a história do golpe da República. Dom Pedro morreu quantos anos depois disso? Então, quem vai morrer primeiro vai ser Morreu 2 anos, 1891, eu acho. 1890 acho que ou 91 ou 92, agora eu não tô lembrando certo. Eu acho que foi em 91, eu acho que foi 2 anos depois do golpe. E a esposa dele morre primeiro. E as últimas palavras da esposa dele foi Brasil, Brasil. Basicamente isso, estava muito doente. Ela se lembrava do Brasil o tempo todo. Monarca, gente, nós não temos assim uma proximidade hoje em dia, né? Mas eles são ensinados a amar o país deles. Eles são ensinados a amar o povo, a cuidar das instituições. Até mesmo a imperatriz, a própria Teresa Cristina, ela não era brasileira, mas ela era conhecida a mãe dos brasileiros. Ela era conhecida por todos como a mãe dos brasileiros, por causa dos seus atos de caridade, né? Então, ela era muito querida. E é difícil você compreender isso, porque o monarca ele entregou a sua vida toda para um estado, por um país, e terminar daquela maneira, né? E o Dom Pedro II ele vai ficar... Outra coisa interessante, ele não tinha dinheiro. Agora eu vou... A raiz da conversa toda aqui, que eu tô acabando esquecendo de passar para vocês. Quando o Dom Pedro II ele chega no Porto, lá em Portugal, ele recebe uma carta, que era só para ele ler quando ele estivesse fora. Que era algo aproximadamente, se não me engano, em 4 toneladas de ouro de aposentadoria para ele. Era como se fosse um prêmio dele, uma aposentadoria dele. Ó, cara, agora você vai... Uma indenização. E o Dom Pedro II, ele leu o documento, né? Mais uma vez aqui, esse papelzinho que tá me servindo muito. Ele leu aquele documento e ele vira ao contrário, pega a caneta e escreve: com que autoridade os senhores se dispõem do dinheiro público? Isso foi aprovado pelo Congresso? Foi aprovado pelo Parlamento? No orçamento? Eu não quero. Responsabilidade fiscal. Hoje em dia seria assim também, né, Cris? Seria sim. Eu até enviei um vídeo, eu não sei se vai ser possível por causa do tempo,
eu vi um vídeo não sei se chegou a passar. É um vídeo muito interessante que resume muita coisa. Como eu te falei, são várias coisas que ocorrem no dia 15, 16, 17. Depois os monarquistas vão ser perseguidos, né, vão ser caçados, mortos. O próprio 17 de novembro, lá em São Luís, que tem a ver com o vídeo que eu mandei, várias pessoas vão ser assassinadas também, inclusive pessoas de raça, né? Então, assim, é uma série de fatores que vão ocorrer a partir dessa data. E depois, inclusive, até a revolta da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil depois vai se revoltar contra Deodoro, vai bombardear o Rio de Janeiro, inclusive com Saldanha da Gama no comando. São muitas coisas que remetem a essa data, né, depois. que se desenrolaram. Eu ia até pedir pra você me mandar esse vídeo novamente. Mando sim. Porque eu tive que tirar algumas coisas pra mandar pro nosso piloto ali. Mando sim. Josiel, pode ser link de YouTube? Dá pra rolar? Então eu vou mandar pra vocês, porque é um vídeo compilado. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui. Mais tem um pessoas pessoal aqui no YouTube, né? A Simone Valiongo, boa noite. Boa noite, meu filho do coração. É a tua mãe, Matheus? É, minha Simone. madrasta. Ah, tá. Daiana Barreto, boa noite. Eu queria, José, dar uma olhadinha no Facebook, que teve um rapaz que fez uma pergunta ali. O Luiz Gustavo, ele comenta o seguinte, que no dia 20, né, no domingo, é o dia da consciência negra. E pediu pro Matheus falar um pouco do Luiz Gama e André Rebouças. Sim, eles eram grandes figuras, eles eram grandes articuladores em prol da abolição da escravatura no Brasil. O Luiz Gama, inclusive, ele era um advogado, lutou bastante também para fazer justiça com pessoas que eram escravas, que eram negras. Ele trabalhou bastante em prol disso. E foram ele, o Luiz Gama, o André Rebouças, que era um engenheiro negro, né? Você tinha engenheiros negros, você tinha até barões negros você tinha no Império também. Diferentemente dos Estados Unidos, tem uma grande diferença aí por causa do racismo, né? Nos Estados Unidos você não tinha essa mobilidade social toda como no Brasil Império um negro poderia ter. Claro que com todas as dificuldades. Mas a partir do momento que você fosse liberto, que você tivesse condições, trabalhava, empreendia, você poderia ter até, inclusive, como muitos fizeram, né? Uma coisa até normal, ter escravos. Um negro tendo escravo. Então era uma coisa diferente dos Estados Unidos, porque o negro que podia ser liberto lá, ele era um cara enxutado na sociedade. Ele podia ganhar dinheiro, ele podia fazer o que quiser, mas ele ia sofrer um racismo. Eu não gosto de ficar medindo pesos, mas lá a situação eu enxergo como uma situação bem pior do que no Brasil, né? Até mesmo o fim da escravidão, como eu falei no começo do vídeo aqui com vocês, foi traumático, né? Então separou o país, então a questão lá é muito mais sensível. Tentando achar o vídeo aqui para enviar para você. São várias. É que você me mandou um link aqui de Instagram, né? Isso. Instagram tem como abrir? Tem como abrir esse do Instagram, Josiel? Oi? Mas demora, será? Tô tentando achar aqui o vídeo. Tá lá na página também tem um canal no YouTube também do Círculo Monárquico de Campos. Tem vários materiais também que a gente acaba postando sobre a história do Brasil. Daquela mesma forma que a gente pegou, daquela mesma pegada. Muita coisa não é ensinada na escola. Por exemplo, eu já vi em sites de educativos que o Dom Pedro II ele viajou. Esse exílio foi tratado como uma viagem. Ele né? foi passear. Uma opção. Achei aqui, eu vou passar pra você agora aí, ó. Acho que já tá até. O homem é rápido, o homem é sinistro. Josiel, nosso piloto. Qualquer coisa eu enviei também aí no YouTube. Então, assim, até hoje, a questão da monarquia, quando é ensinada nas escolas, ela é muito mal tratada. Eu acho que muitas coisas também é muito superficial, né? E como diz Humberto Gessinger, né? A história é muito mal contada, muito mal ensinado contada. Como se a República tivesse salvado o país. Não salvou. Inclusive afundou. O Deodoro da Fonseca, outra coisa também interessante. Eu não vou acertar aqui exatamente, mas o imperador
ele, se não me engano, ele recebia cerca de 80 contos de réis. Isso foi em 1840. Ele termina a gestão dele, o reinado dele, com o mesmo salário. Ele morreu endividado, tá? Ele morreu devendo agiota. Todas as viagens que ele fazia, que ele saía, que ele tinha que fazer alguma coisa Mais de 40 particular, anos ganhando a mesma coisa. ganhando a mesma coisa. E você tem inflação comendo Isso solta, que eu ia né? falar, nem reajuste de inflação. E aí ele pegava esses empréstimos para poder viajar, para poder sair. E o salário dele, ele, por exemplo, ele financiou os estudos de Carlos Gomes, que é o cara que fez aquela composição maravilhosa, que é o Guarani, que toca na Hora do Brasil. Pam, pararam. E, inclusive ele até tocou no Teatro Scala, em Milão. E foi motivo de muito orgulho pro Dom Pedro II. Ele chegava pra você e você falava: não, quero ser dentista, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Ele só tinha uma coisa, né? Olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que voltar pro Brasil e passar pra todo mundo que você aprendeu. Você vai ter que servir aqui dentro do país. Então essa questão de você se formar e ficar lá fora, ele não curtia muito não. Inclusive ele morreu pobre, morreu devendo. Isso aí é um fato também. Essas coisas que eu tô falando aqui de maneira até generalizada... Até porque ele negou, né, a questão do dinheiro público, né? Negou. A tal indenização do O cara, ouro. ele trabalhou de maneira limpa, cerca de 49 anos. Não era por causa daquilo que ele ia se sujar, né? No final da vida... Já cheguei né? até aqui. E aí que tá, o Deodoro da Fonseca, quando ele dá esse golpe, e quando o governo já começa a se organizar, se chamando, né, governo provisório, ele aumenta o seu salário para quase 3 vezes mais. Acho que já tá O vídeo tá no na ponto agulha aí, aí, né? Vamos assistir. Logo, logo vingaremos nosso querido Moreira César, Tamarindo, todos os nossos companheiros. Sargento, mande a banda tocar o hino. Tragam a bandeira. Acreditar que o golpe da República de 1889 foi um golpe muito bem assimilado pela população brasileira e que não houveram revoltas e que a expulsão do imperador e sua família foi um ato completamente normal e sem maiores alardes é um completo engano. No dia 17 de novembro, 2 dias após o golpe da República, em São Luís do Maranhão, cerca de 2 a 3 mil pessoas, descritas como libertos, homens de cor, cidadãos do 13 de maio e ex-escravos, saíram às ruas numa passeata em protesto contra as notícias sobre a proclamação da República. Na visão dessa gente, a mudança de governo vinha para restaurar a escravidão no país. Os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, dirigindo-se ao edifício do jornal republicano O Globo, que havia marcado uma conferência para o fim do dia. Uma tropa de linha, formada por 12 soldados fortemente armados com fuzil, foi destacada para proteger a sede do periódico. Mas isso não intimidou os manifestantes, que ameaçavam atacar os seus dirigentes. O pelotão realizou uma descarga de fuzil contra a multidão, deixando, segundo números oficiais, 4 mortos e vários feridos. Viva o imperador! Assassino! Em artigo publicado no livro História do Maranhão, Novos Estudos, o historiador Luiz Alberto Ferreira afirma que foram mais de 400 os feridos, muitos deles com gravidade, e argumenta que os soldados atiraram para matar, considerando que os relatórios das Santa Casas, feitos na época, indicam que muitos foram alvejados na parte superior do corpo. O historiador chama o acontecimento de fuzilamento e de massacre. Os alvos principais desse massacre eram pardos e negros. Pessoas que se declaravam monarquistas e contrárias à República poderiam ser presas,
perseguidas e mortas. As informações foram retiradas do livro O Massacre de 17 de Novembro, sobre raça e a República no Brasil, de Matheus Gatto. O massacre do Maranhão não foi o único massacre realizado pela República. Anos mais tarde, seria a vez de Canudos, onde um povoado se levantou contra a República, contra os seus desmandos e sua autoridade. Vamos tomar Canudos! Viva a República! Sargento, mostra esse. Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha. Tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria. Trago a Vossa Majestade uma mensagem do governo provisório. Rapaz, faz lembrar de muita coisa, né? Parece que não muda muito, né? Essas questões. Isso não passa na escola, é interessante, não né? Isso passa, poderia muito não bem passa. passar. E a questão de você não poder se posicionar, né, cara? Você hoje, como hoje, você não pode se posicionar. Porque tipo assim, a democracia hoje não permite que você questione nada, né? É mais ou menos o que tá naquela época, né, cara? É bem complicado. Vale ressaltar que a educação que nós tivemos, né? Falando rapidamente sobre isso, a educação que você tem sobre o Império é positivista. E depois do positivismo, você tem o quê? O marxismo, que entra nas universidades, que vai entrando em todas as esferas educacionais, culturais, jornalísticas do Estado. Na década de 30, 40, 50, 60. Então, você tem de um lado os positivistas que odiavam a monarquia e começaram a mudar nome de rua, ressignificando tudo, trocando, como se não houvesse mais monarquia no país, nunca existiu Dom Pedro II. E depois você tem a questão marxista, que não bate, não é convergente com essa questão de monarquia. Então é por isso que a nossa história monárquica ela é assaltada, ela é depenada, ela é agredida,
por causa desses tipos de influência. Muita gente enxerga a monarquia, como eu falei várias vezes aqui, como um governo autoritário, um cara que está lá para sugar o dinheiro, um rei mandão, mas se vocês forem ver a história dos Bragança especificamente, eles eram muito humildes, né? Pelo menos o Dom Pedro II. Ainda esses dias eu ouvi, não sei em qual emissora falando, né? Sobre a questão da Inglaterra. Tem que ficar sustentando essa família, cara. E nós aqui gastamos muito mais com deputados, 513 deputados federais, vários auxílios, viagens, né? E essa censura, né, cara, continua. E uma das maiores censuras que eu sofri no Instagram foi quando eu postei sobre Dom Pedro II. Olha que eu faço piada pesada, já fui censurado por piada também, mas a primeira censura foi quando eu postei sobre o Dom Pedro II. Isso acontece bastante. Infelizmente, a nossa história monárquica ela é assaltada e agredida. Então, a gente tem que pegar realmente os materiais fidedignos, as fontes, analisar antes de sair falando qualquer coisa sobre a monarquia, que é um tema muito sensível. Inclusive, você falou da monarquia inglesa, vocês viram qual foi o sistema de segurança implementado na Inglaterra durante aquela, entre aspas, vacância de trono? Uma segurança incrível, justamente para não acontecer exatamente o que aconteceu com várias outras monarquias aí no mundo afora, porque é a hora que o sistema está fragilizado com a morte da rainha. Então, se é para ter um golpe, é naquele momento. A hora é agora. Só que lá não conseguiram fazer nada porque vocês viram. Não vai não, cara. Infelizmente, né, chegamos aí ao final de mais um GoitaCast. Eu acho assim um conteúdo muito interessante. Eu mesmo aprendi bastante, né? Como eu disse a você, na escola a gente não vê essas coisas. E espero que a nossa sociedade vá longe, né, cara? Você sempre esteja aqui conosco. Claro, com certeza. Sempre que precisarem, fizerem Tem um muito sinal. assunto aí. Nossa, né? Isso foi até tratado meio de maneira assim aleatória, Pincelada. algumas coisas, Foi, na pincelando uma correria. coisa ali, mas porque é difícil realmente a gente falar de tanta coisa que aconteceu em uma hora. Uma hora é impossível falar de tantos anos, então a né, gente fica cara? pulando uma coisa ou outra para não deixar faltar praticamente nada, mas aí acontece um pouco assim de a gente pega um pouco superficial uma coisa ou outra, mas lá na página do Círculo Monarca tem muita coisa lá no Instagram, se vocês Aproveita e tiverem, divulga aí, né? @cmonarco de Campos, esses vídeos que vocês viram aí é de lá, entendeu? No Instagram, no Facebook, no YouTube tem o CMCG TV, CMCG TV. Vocês podem colocar no YouTube, tem vídeos interessantes lá também. E é isso. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. É a única mídia que está aqui disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês para a gente poder falar sobre esse tema. Tamo junto. E agradeço ao pessoal que me assistiu, o pessoal em casa que assistiu a gente aqui, o meu pai, a minha mãe, a minha madrasta, o meu avô, a minha avó, todo mundo em casa, e um forte abraço. E também pro pessoal do Círculo Monárquico, tá bom? É isso aí, GoitaCast vai se despedindo. Valeu, até semana que vem. quarta. Uhul!